Se você tem interesse em saber como é que funciona a faculdade de psicologia, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o meu terceiro semestre na faculdade de psicologia. Meu nome é Thiago Gabriel, sou estudante de psicologia, estou indo para o quarto semestre da faculdade de psicologia e esse é o meu relato do meu terceiro semestre na faculdade. Então, se você quer acompanhar como é que é essa minha jornada, me acompanha aqui. Me segue, curta esse vídeo e compartilhe porque isso me ajuda a continuar com os vídeos aqui no YouTube. O meu terceiro semestre teve diversas matérias interessantes. Uma delas foi a análise do comportamento, uma matéria que fala sobre o comportamento humano, como que o comportamento humano é mantido, por que ele é reproduzido, por que ele é instinto e muito sobre relação de estímulo-resposta. E o interessante dessa matéria é que geralmente as pessoas falam muito, tanto em conteúdos que você vai procurar na internet, sobre a famosa caixa de Skinner, o experimento com o rato, como é que ele comporta, baseado a um estímulo e a resposta que ele emite. Nesse semestre, com esse professor específico, foi que a gente não ficou preso a esse experimento. Nós fomos tendo exemplos de outros âmbitos da vida, exemplos de coisas que acontecem no cotidiano. Outra matéria muito interessante nesse semestre foi Psicologia do Desenvolvimento Adulto e Idoso. Foi uma matéria muito livre, foi uma matéria muito dinâmica. Dentro das aulas nós tínhamos textos, artigos científicos para fazer leitura e capítulos do livro, que era o livro referencial. E geralmente essas leituras aconteciam na sala. A professora geralmente dividia em alguns grupos, esses grupos tinham partes desse capítulo ou partes desses artigos, liam esses artigos e aí depois nós trazíamos nossas perspectivas e compartilhava para a sala e aí ela trazia todo o conteúdo também. Foi um semestre, uma matéria que a gente teve muito esse diálogo ao vivo, sabe? Uma participação na matéria. Tivemos trabalhos escritos muito interessantes. Um deles foi sobre os fenômenos da vida idosa, da vida adulta tardia, que foi muito interessante. Foi um trabalho individual, eu fiz uma carta como se eu fosse um avô. E um avô que estava retornando uma carta de uma neta. E foi muito interessante, foi um trabalho muito legal, eu gostei muito. Ela também propôs um trabalho apresentável, mas não que precisariam ser em slides, sabe? A gente poderia falar sobre os fenômenos da vida adulta, tanto jovem, tanto adulta, intermediária, da forma que nós quiséssemos. O meu grupo ficou com o tema de dupla jornada e a gente fez um trabalho onde nós entrevistávamos as pessoas, as mães e levávamos perguntas pertinentes sobre o assunto, sobre o tema, e elas gravaram essas respostas e nós usamos esses vídeos para ser o nosso conteúdo e além disso utilizamos nossas vozes para conseguir fazer um material didático buscado em ter alguma teoria, um artigo, em dados, coisas mais científicas e elas com a parte mais vivencial. E trouxemos também uma roda da vida para levar a percepção das pessoas que estavam presentes para uma percepção de como que eu estou me doando em determinada área da minha vida, onde que eu estou precisando dar mais atenção, onde eu estou com atenção muito maior do que nas outras áreas. É uma excelente ferramenta para autoconsciência, sabe? Tivemos psicologia social, fenômenos institucionais e sociais. O nome já diz muito, mas foi uma matéria que nós vimos os fenômenos que acontecem nas instituições. Então, digamos que, na minha compreensão, foi mais relacionado às áreas da psicologia. Os fenômenos que acontecem nas áreas da psicologia. Então, como é que funciona, como é que acontece a psicologia em outras áreas, além da clínica. Então, a psicologia jurídica, por exemplo, a psicologia forense, e por que não tem uma no Brasil, e como que podemos trabalhar em outra. Vimos sobre terceiro setor, então acho que foi mais nessa perspectiva de áreas da psicologia. E também foi uma matéria que rendeu diversos trabalhos interessantes. Nosso grupo ficou com a área de terceiro setor, que seriam as instituições sem fins lucrativos. Falamos um pouco sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Trouxemos qual que é o papel da psicologia, como que as pessoas poderiam ser voluntárias ao CVV, qual que era a importância do CVV, a mudança, como que aconteceu. E falamos um pouco sobre esses assuntos pertinentes, Setembro Amarelo,
e demais assuntos que envolvem o centro de valorização à vida. Teoria da personalidade também foi outra matéria que nós tivemos que é bem autoexplicativa. Nós estudamos diversas teorias da personalidade. São ideias, são conteúdos que tentam explicar como que a personalidade se forma, quais são as características importantes, os pontos importantes. E nós vimos sobre as principais da área da psicanálise e da psicodinâmica. E vimos sobre teorias humanistas. Então vimos Freud, vimos Jung, vimos Lacan, vimos Carl Rogers, Fritz Perls e outros autores. E a dinâmica dessa matéria foram textos breves relacionados a demandas clínicas. Então a gente criava literalmente assim um cenário clínico, trazíamos a perspectiva daquela determinada teoria da personalidade. Então a gente trazia a primeira foi psicanálise de Freud, então como que Freud olharia para esse caso, um exemplo. Como que a teoria que ele fundamentou olharia para esse caso, como que ele resolveria isso, como que ele conduziria isso. Isso foi interessante, foi legal. O itinerário sessionista tem a proposta de ser uma atividade mais de campo. No primeiro semestre e no segundo foi algo mais online do que prático, do que ir a campo. Mas no terceiro já teve uma proposta de campo. Então nós fomos um grupo bem maior de alunos e nós fomos fazer um trabalho referente a uma OSC. Nós fomos em uma OSC e ela é uma OSC que oferece diversos trabalhos sociais, mas nós focamos principalmente no de família acolhedora, que seria o curso de capacitação para pessoas que desejam fazer parte do programa Família Acolhedora. E foi muito interessante porque nós conhecemos também a área da psicologia social, da psicologia jurídica também, porque tem muito essa relação entre o trabalho do psicólogo, de assistente social, e esse curso trazia. Nós participamos de um curso, no início assim, de um curso, pegamos um andamento de um curso só para saber como é que funcionava, e ficamos ali como ouvintes, como espectadores, às vezes participávamos, mas sempre deixando com que as pessoas que estavam inscritas participassem e nós ficássemos só nessa observação e entender como que aquilo funciona. E aí fizemos um trabalho, um relatório, diversos relatórios escritos e conhecemos mais uma área. Isso se relaciona muito com a psicologia social, que eu comentei nesse vídeo, e os fenômenos institucionais e sociais. Foi uma proposta legal, foi uma proposta interessantíssima. Bom, e esse foi o meu terceiro semestre. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha trazido, tenha sido claro. E é claro, deixa um comentário aqui pra mim, compartilha esse vídeo pra alguém que gosta de psicologia, pra alguém que se identifica com a psicologia, tem vontade de estudar psicologia, e vamos ter essa troca. Não se esqueça de se inscrever também e deixar seu like, e até a próxima!